Na última sexta-feira, economistas e dirigentes do Banco Central se reuniram para falar sobre a conjuntura econômica e regulação brasileira. E nesse encontro, participantes do mercado financeiro avaliaram que a cotação do dólar deve se manter comportada nos próximos meses, reforçando o processo de desinflação ao longo de 2026. Vamos entender um pouco mais sobre essas perspectivas para o dólar daqui para frente, conversando agora com a Maria Regina Silva, editora da Broadcast. Tudo bem, Maria? Boa tarde para você, bem-vinda. Olá, Muriel, tudo bem por aqui? Espero que com você também. Muito boa tarde para você e para quem nos acompanha. Olha, Muriel, para contextualizar a quem nos acompanha, essas reuniões acontecem com uma certa frequência. Essas reuniões de economistas com diretores do Banco Central. E elas acontecem exatamente para que a autoridade monetária colha percepções do mercado em relação à conjuntura econômica e depois produza o relatório trimestral de inflação, que agora é o RPM, Relatório de Política Monetária, que sai, que refere-se a cada trimestre. Então, o Banco Central colhe ali as informações do mercado sobre a conjuntura econômica para a elaboração desse relatório. E nesse encontro, na sexta-feira, aqui em São Paulo, houve 2 encontros. E participaram desse encontro os diretores Diogo Guilhem, de Política Econômica, Newton Davi, de Política Monetária, e Paulo Piketty, de Assuntos Internacionais. E nesse encontro, ele é fechado à imprensa, então alguns participantes aceitam falar sobre condição de anonimato. E os nossos repórteres, Daniel Tosi e Mariana Gualter, foram a campo, e colheram a percepção de alguns dos participantes. E eles disseram que, olha, o câmbio deve continuar, ou melhor dizendo, o dólar deve continuar acomodado, e isso fazer com que a inflação prossiga, por um caminho mais baixo, inflação aí já falando para 2026. Alguns falaram para os nossos repórteres aqui da Broadcast que esse câmbio deve ficar aí na faixa de R$ 5,30, R$ 5,30, como se tem visto ultimamente, e inclusive hoje, dólar hoje negociado na faixa de R$ 5,30. E isso, segundo alguns dos participantes, Muriel, deve fazer com que a inflação fechada em 2026 caminhe mais para 4%. Hoje, no Boletim Focus, a mediana das estimativas trouxe uma taxa de 4,2%. Portanto, uma taxa abaixo do teto da meta, que é 4,5%, E, segundo esses participantes, o que deve ser fator essencial para fazer com que esse dólar arrefeça em relação ao real é o contexto global, A gente tem observado o dólar se enfraquecendo em relação a várias moedas, principalmente emergentes, dada a atual política econômica dos Estados Unidos, Há alguma percepção de desaceleração da atividade e também da inflação e, claro, fazendo com que o Banco Central dos Estados Unidos continue cortando a taxa básica de juros por lá. Bom, e com relação à taxa Selic, o que esses participantes, que falaram aí para a nossa reportagem, o que eles esperam? A visão geral é de que a taxa básica de juros, para a maioria dos participantes, aqui no Brasil, só deve começar a cair entre janeiro e março de 2026, E alguns falam até, Muriel, de uma taxa caindo 3 pontos percentuais. Estamos falando de uma Selic, então, passando dos atuais 15% ao ano para 12% ao ano. Agora, claro, há uma corrente que vê uma taxa podendo fechar até abaixo de 12% em 2026, a depender do ritmo de desaceleração da inflação, Caso essa inflação desacelere ainda mais, Porque essa taxa estimada pelos participantes, pela maioria dos participantes desse encontro com o Banco Central, na faixa de 4%,
está abaixo do teto da meta de 4,5%, mas está acima do centro da meta, que é 3%, que é aí que é onde, né, que é o foco da política monetária, que é o, onde o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vem batendo, né, nessa tecla aí, digamos assim, né, de que, olha, Banco Central está mirando a convergência da inflação à meta. Então, caso a inflação arrefeça ainda mais em 2026, outros participantes deste encontro veem a taxa básica de juros fechando 2026 abaixo de 12%. E com relação ao quadro internacional, os analistas ressaltaram que as principais dúvidas recaem sobre o Fed, o Banco Central norte-americano, né, sobre em relação a quanto a taxa básica de juros, né, vai cair por lá. Eu abro um parênteses agora, né, e cito que hoje, por exemplo, os economistas estão aí muito à espera, né, dos indicadores que vão começar a sair nos Estados Unidos depois do fim da paralisação, sobretudo o payroll, que é o relatório oficial de emprego do mercado norte-americano, para balizar as apostas com relação a taxa básica de juros nos Estados Unidos. Há alguns receios, né, com relação ao ritmo de crescimento da atividade nos Estados Unidos, né? Isso, claro, né, porque os dados estão represados, né, ficaram represados aí por mais de 40 dias. Então, agora tem-se uma grande expectativa, principalmente com a divulgação desse payroll na quinta-feira, feriado aqui no Brasil, para saber qual é o ritmo, de fato, da economia norte-americana e, claro, isso acaba influenciando a política monetária aqui no Brasil. Vamos esperar aí para ver esses indicadores e para ver se isso reforça ou não essas perspectivas, né, coletadas aí na reunião do Banco Central com economistas de que a taxa Selic pode começar a cair entre janeiro e março de 2026. Muriel. Semana importante, então, né? A gente vai ter que ficar atentos, conversando bastante por aqui, Maria. Obrigada, viu? Bom trabalho para você por aí. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você também.